Quando você tiver um jornal em mãos, você pode começar a ler com uma certeza. O conteúdo mais perigoso vai sempre estar no editorial. É que editoriais expressam a opinião da corporação jornalística. E muitas vezes eles são escritos por jornalistas que discordam do texto que eles mesmos estão escrevendo. E quando você faz alguma coisa que você não gostaria de estar fazendo, bom, você não faz exatamente o seu melhor. Editoriais, portanto, têm grandes chances de serem produtos da má vontade. Além disso, as opiniões das corporações jornalísticas contidas nesses textos nem sempre são muito populares e nem sempre envelhecem bem. É que, em geral, os interesses dessas organizações que norteiam as suas opiniões não são os mesmos interesses e opiniões do público leitor. Tenta achar, nos porões da sua memória, um exemplo de um editorial lembrado e relembrado para além do tempo como um texto convincente e bem-sucedido. Enquanto você tenta, eu cito aqui alguns editoriais mais ou menos recentes que a internet adora ridicularizar. Tem a Dita Branda, da Folha de São Paulo, tem a Escolha Muito Difícil, do Estadão, e agora chegou o Jair Rousseff para ajudar a compor esse time. O teto de gastos imposto ao governo federal limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. É porque a inflação foi de uns 4% em 2019 que cada ministério só pôde gastar em 2020 4% a mais que no ano anterior. O governo vem se mexendo para superar o teto. A Folha de São Paulo não gosta dessa ideia porque um tal mercado não gosta dessa ideia. É daí que surge a comparação entre Bolsonaro e Dilma, que, levadas às últimas consequências, resulta no título Jair Rousseff. No texto, Dilma aparece como um exemplo que Bolsonaro não deve seguir. Pior do que isso, fica implícito que Bolsonaro é um governante razoável e digno de crédito, que perderá a razoabilidade e a credibilidade se fizer qualquer coisa, ainda que remotamente parecida, com o que quer que tenha acontecido no governo Dilma. Diz o texto: Bolsonaro tem o azar e a sorte de suceder a petista Dilma Rousseff, que levou a fórmula aos limites da capacidade do Tesouro e da lei, o que resultou na maior crise econômica em gerações e lhe custou o segundo mandato. Azar por ter herdado um governo deficitário e excessivamente endividado, com poucas opções de políticas públicas à disposição. Sorte por contar com um debate mais amadurecido em torno do controle fiscal e um mecanismo de ajuste. O debate amadurecido, supõe-se, é o editorial da Folha, que agora, além de tudo, é autoelogioso. Porque, em geral, a discussão sobre o teto acontece com aquela dissonância entre discurso e prática que é tão típica do governo Bolsonaro. O editorial da Folha avisa: Jair Bolsonaro não é o primeiro presidente a flertar com a elevação sem limites do gasto público, por acreditar que mais adiante a gastança possa pavimentar um caminho seguro à reeleição. De fato, Bolsonaro flerta com a ideia, só que em público ele diz outra coisa. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. A gente precisa reconhecer que pelo menos a fala dele é mais clara que essa confusão aqui que o ministro Paulo Guedes fez ao tentar explicar o tema. O teto é um default. O teto é o seguinte: não aguento mais, não sei fazer, bota um teto. Agora, o teto sem as paredes e com o piso subindo é uma questão de tempo. Então vai ter um momento em que nós vamos ter que enfrentar isso e travar o piso e recuperar o espaço para os investimentos públicos e para as decisões corretas. Enquanto isso não houver, o teto é indispensável. O teto é como se fosse uma promessa de seriedade, no lugar da própria seriedade na condução dos orçamentos públicos. Eu não sei se eu entendi direito, mas se você tiver a promessa de seriedade, que é o teto, aí você não tem que ter seriedade? É
preciso reconhecer que pelo menos um mérito a Folha de São Paulo tem. É que, ao contrário da maioria dos jornais brasileiros, a Folha tem ombudsman, que é um profissional encarregado de apontar as falhas da corporação para a qual ele trabalha. Foi a ombudsman da Folha, Flávia Lima, quem apontou que o problema que desagou no editorial começou numa reportagem suspeita e obscura. Ela escreve: uma reportagem rasa sobre o assunto, que é o teto de gastos, foi publicada na terça. Nela, banqueiros e gestores são ouvidos sob anonimato, para chegar à conclusão de que Bolsonaro se compara a Dilma, pois o governo gasta mais do que pode. Após a reportagem, editorial publicado no sábado dobrou a aposta, fazendo a defesa da austeridade fiscal sob o sugestivo título Jair Rousseff. Ou seja, o editorial da Folha de São Paulo expressa a opinião de algum banqueiro protegido pelo anonimato. Não por acaso o texto se mostra solidário a essa entidade mística e toda-poderosa chamada mercado. Para a ombudsman, o editorial é uma tentativa de persuasão. Para citar outro trecho, a Folha parece lançar mão de um artifício infantil para fazer o presidente mudar de ideia, usando algo que ele consideraria ofensivo, a comparação com a ex-presidente. Para Dilma, ver seu nome associado a alguém que, entre outras coisas, celebra o torturador Brilhante Ustra e já disse, para voltarmos ao tema central desse texto, que não estupraria uma deputada porque ela não merece, significa o quê? Circo de Horrores. Circo de Horrores, aliás, é o título do texto da Flávia Lima. O que ela deixa claro nesse último trecho, que a gente citou, é que a Folha quer irritar os dois lados igualmente. E essa é a visão deturpada que o jornalismo brasileiro tem de imparcialidade. Com o editorial Jair Rousseff, a Folha de São Paulo estabelece alguma equidade entre Dilma e Bolsonaro, duas figuras que se assemelham, segundo o jornal, pelo desprezo pela austeridade nos gastos públicos. Ao criticar essas duas figuras pelo mesmo motivo, a Folha de São Paulo estabelece o teto de gastos como uma questão liquidada e consensual. A leitura do texto passa a ideia de que o governo deve agir como sempre agiu, embora o momento seja absolutamente atípico. Esse é Henrique Meirelles, um sujeito que pode ser acusado de tudo, menos de ser de esquerda ou de ser contra a austeridade nos gastos. E olha, mesmo ele vê a manutenção do teto com algumas ressalvas. Eu entendo essa tentação de quem está dirigindo a área econômica de tentar quantificar a despesa do setor. É economista, etc., está acostumado a trabalhar com números, e aí ele quer quantificar. Não vai ser tanto. E não vai passar disso. Bom, o problema é que tem que combinar com o vírus. Ninguém pode acusar o texto da Folha de não cumprir sua função. Na internet, discussões intensas são travadas sobre o quão ofensiva é a comparação entre Dilma e Bolsonaro. Ambos os lados foram ofendidos e aquela visão tosca de imparcialidade se fez valer. O teto de gastos não chama tanta atenção, o que contribui para que ele seja tratado como um consenso. É exatamente o que a Folha quer, é exatamente o que o mercado quer. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque, muitas vezes, a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e também para homenagear quem ama. É o caso da Alice, que aparece aí com o namorado Ítalo. A gente está vendo aí aparecer também o Instagram do Ítalo, onde ele expõe lá algumas artes, está aparecendo aí na tela. A mensagem da Alice é a que segue: te amo muito. Todos os clichês dos romances fazem sentido depois que te encontrei. Sou fã número 1 dos teus talentos artísticos e tenho admiração profunda pelo tamanho da consideração que você dedica às pessoas, sem exceção. Obrigada por encher minha vida de alegria e me fazer querer ser uma pessoa melhor. Ah, e obrigada também por cortar meu cabelo durante a quarentena. Valeu, gente. Beijo.